Muito boa tarde a todos os demais presentes. Caros colegas, como foi dito, eu também sou advogado, apesar de neste preciso momento estar a exercer funções no gabinete da Sra. Ministra, mas a verdade é que, aliás, tirei aqui o estágio, fiz aqui nesta casa, e é com muito prazer que aqui hoje venho apenas a explicar, não é bem explicar, falar e expor, digamos assim, o trabalho que o Ministério tem feito em conjunto com o Ministério da Agricultura e do Ordenamento do Território, com a Sra. Ministra Assunção Cristas, no sentido de podermos efetuar as alterações desejáveis a todo o regime do arrendamento urbano. Como é sabido e como já foi explicado, não é de todo uma matéria simples, é uma matéria complexa e que mexe com o dia-a-dia do cidadão português. Começo também por agradecer o convite que me foi feito ao Sr. Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados e ao Sr. Vice-Presidente, nesta estrita colaboração que o Ministério e a Ordem dos Advogados, o Conselho Distrital de Lisboa, têm vindo a desenvolver no sentido de chegarmos um pouco mais próximo dos advogados. Como já foi referido, hoje, a esta hora, está a ser este projeto debatido na Assembleia, o que significa que, e é bom que tenhamos todos isto presentes, estamos perante uma proposta de lei. Uma proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia, significa que algumas alterações possam vir a ocorrer e é desejável que assim seja, pequenos retoques de acerto ou mais. Portanto, a Assembleia agora é livre de alterar as propostas que o Governo fez e ainda bem que assim é. No entanto, compete-nos a nós hoje aqui analisar a proposta que está em cima da mesa e apontar as virtualidades e alguns pontos menos que todos nós achamos que podem ser menos corretos ou que não são os mais adequados. Eu, em concreto, venho falar sobre a proposta da criação do Balcão Nacional do Arrendamento, pelo que estamos no âmbito do direito adjetivo, pelo que peço já desculpa aos meus caros colegas num ponto ou outro da minha exposição que tenha que me referir ao direito substantivo, uma vez que, como é sabido, o direito adjetivo acompanha de perto, e só assim pode ser, o direito substantivo. Portanto, é natural que num ou noutro caso eu fale numa alteração ou outra substantiva, direito substantivo, mas limitei ao mínimo de propósito para não para não nos repetirmos. O grande objetivo, a alteração de todo este pacote legislativo, que engloba também a reabilitação urbana, estava já enunciado no programa do Governo, que essencialmente tem que ver com a dinamização do setor imobiliário e, como o Sr. Presidente do Conselho Distrital acabou de dizer, criar melhores condições de vida nas cidades, nomeadamente nos seus centros urbanos históricos, que são aquelas zonas das cidades que se encontram atualmente mais degradadas. Não é preciso ir muito longe para verificarmos algumas alterações e algumas diferenças, basta ir aqui ao país vizinho da Espanha e vemos logo que são grandes as alterações, são significativas as alterações que existem nos centros históricos das cidades. Portanto, o grande objetivo é óbvio que todos nós sabemos que não basta proceder à alteração do regime legal para que isso suceda, mas a verdade também é que, se não houver alteração do regime legal, é certo que isso não vai acontecer. Portanto, ao legislador compete dar as ferramentas para depois os operadores da prática conseguirem e poderem ter as ferramentas para trabalhar. Se o programa do Governo previa já a alteração a toda a legislação referente ao arrendamento urbano, por outro lado, e em simultâneo, o memorando de entendimento da Troika também o referia. E, na parte que a mim me diz especial respeito, no ponto 6.1 da versão inicial do memorando, antes de qualquer review que foi, entretanto, efetuada, já se previa a criação de um procedimento de despejo extrajudicial por violação do contrato, com o objetivo de encurtar o prazo de despejo para 3 meses. Pois bem, duas considerações merece este ponto no meu entendimento do memorando. Por um lado,
a parte que se refere à extrajudicial, não podemos esquecer a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no seu artigo 34, quando refere que a entrada no domicílio carece de autorização judicial. Portanto, logo aqui vemos que, muito bem, temos o memorando de entendimento como uma orientação genérica, compete ao Governo adaptá-lo às realidades portuguesas e, dentro das limitações ou dentro dos imperativos constitucionais, efetuar aquilo que lhe compete, que é não pôr em causa este princípio geral. Por outro lado, outra consideração merece esta linha geral, este ponto 6.1, quando refere para o prazo de 3 meses. É óbvio que este prazo é indicativo, é um objetivo que a Troika sugere, não impõe, no sentido que não impõe estritamente, nem sei se é possível em qualquer parte do país da Europa ou do mundo efetuar um despejo em 3 meses, ou todos os despejos em 3 meses, com a garantia dos princípios constitucionais e do direito à habitação consagrado atualmente como está, e ainda bem que assim é. Mas a verdade é que também o regime que nós temos atualmente não é de todo o mais indicado, até porque, estatisticamente, em Portugal, um despejo, em média, demora 16 meses. É a média que temos em Portugal. Eu sei que todos nós temos casos nos tribunais, nos nossos escritórios que demoram mais, mas também é verdade que outros que demoram menos. E quando nós estamos no escritório a trabalhar, todos nós pensamos, bem, 16 meses parece muito pouco porque eu tenho realidades muito piores. A verdade é que todos nós nos preocupamos e nos trazem mais trabalho aqueles processos que demoram mais tempo, e quando a coisa corre bem não ligamos, ou muitas vezes não damos a relevância e pensamos que não entra na estatística. A verdade é que a estatística oficial vale o que vale, mas é a estatística que a Direção-Geral de Política de Justiça do Ministério da Justiça tem, aponta para atualmente uma média de 16 meses. Portanto, há de facto que encurtar este prazo. Ora, a proposta que 38/12, que hoje está a ser discutida na Assembleia, prevê alteração à Lei 6/2006, de 27 de fevereiro, criando um procedimento especial de despejo que é o meio para efetivar a cessação do arrendamento, independentemente do fim a que se destina, quando o arrendatário não desocupa o locado na data prevista ou na data fixada por convenção entre as partes. Pois, muito bem, os mais familiarizados com esta matéria dir-me-ão que, e com razão, não é mais do que, atualmente, o artigo 15 já prevê para aqueles títulos executivos em que o despejo corre por via da ação executiva e não pela via geral da ação declarativa. Pois, é com base, e a proposta tem essa base, foi exatamente isso que se pretendeu, foi retirar do âmbito dos agentes de execução todas aquelas tarefas que podem ser incorporadas num balcão virtual, otimizando assim, de uma forma clara e inequívoca, otimizando todo o fluxo de informação. Isto é, em vez de todas as comunicações, a troca de documentos ser efetuada pelo agente de execução, a ideia passará a ser tramitada no âmbito do balcão virtual até às suas capacidades e até às virtualidades que a informática pode dar à Justiça. Portanto, a ideia foi importar o regime, retirar a ação executiva e passar para o balcão nacional. Nesta medida, este procedimento especial de despejo correrá junto do balcão criado no seio da Direção-Geral da Administração da Justiça. E porquê? Porque atualmente é esta Direção-Geral da Administração da Justiça, vulgarmente conhecida por ADGAJ, que tramita e tem todo o know-how do Balcão Nacional das Injunções. Ora bem, se nós tínhamos o Balcão Nacional das Injunções a funcionar, que tramita, mais coisa, menos coisa, números redondos, cerca de 500 mil por ano, por que não aproveitar o know-how desta equipa, aproveitar os seus pontos fortes e colocar de lado,
corrigir aquilo que é menos positivo no balcão nacional das instruções, porque não importar e aproveitar essas virtualidades para o arrendamento, nomeadamente para a ação de despejo, quando os títulos são os previstos no artigo 15. Foi isto que moveu a equipa do Ministério da Justiça e do Ministério da Agricultura e do Ordenamento do Território, e é isto que está nesta proposta de lei. Eu vou passar à frente deste slide, tá? Penso que não. Há aqui um problema de formatação da minha versão com a versão do computador, mas penso que nesta se conseguirá perceber de uma forma mais sucinta, e vou passar a um caso prático, um caso concreto. Vamos pensar todos em conjunto no caso de falta de pagamento de rendas, que talvez seja o caso mais típico e mais fácil de perceber, para ver como funcionará em termos gerais este balcão. Ora, atualmente, como todos nós sabemos, o senhorio só poderá fazer cessar o contrato de arrendamento, quando o motivo é falta de pagamento de rendas, quando houver o atraso no seu pagamento de 3 meses. O superior, depois há dúvidas, mas não vamos ter agora a entrar nesses pormenores. Esta proposta, e aqui peço desculpa aos meus colegas, que é uma das propostas de alteração do direito substantivo, visa logo alterar o prazo de 3 rendas em atraso, ou mais 3 rendas em atraso, vamos entrar, para 2 meses, igual ou superior a 2 meses. Portanto, logo aqui, ganhamos 1 mês relativamente ao regime atual. E parece-me que, do ponto de vista substantivo da proteção do arrendatário, também nada faz justificar que porquê 3 ou 4 meses ou 5, porque não 2 meses. Quer dizer, o arrendatário entra em cumprimento uma vez, entra em cumprimento 1 mês, entra em cumprimento o 2º mês, porque não acionar a cessação do contrato, porque não fazer cessar o contrato. Eu chamo aqui a particular atenção que no regime 2 é possível colocar fim à mora o número ilimitado de vezes. Pois bem, nesta proposta, como os meus colegas melhor explicarão, também está prevista que o colocar o fim à mora, nestes casos, só poderá ter lugar apenas uma vez por cada contrato. E isto para quê? Para evitar o abuso do direito, para evitar o abuso por parte do arrendatário que, reiteradamente, incumpre nas suas obrigações contratuais. Pois bem, passado 2 meses, o senhorio faz cessar o contrato, por comunicação por carta ao arrendatário, e depois já vamos mais à frente ver os pormenores desta comunicação, e, consequentemente, requer diretamente, via informática, ao Balcão Nacional do Arrendamento, requer o despejo, dá início ao procedimento de despejo. O balcão dispara automaticamente uma notificação para o arrendatário. O arrendatário tem 10 dias para proceder ao pagamento das rendas em atraso e para desocupar o locado. Ou para deduzir a oposição. Não, senhor, eu já paguei. Não, senhor, tenho aqui um acordo feito com o senhorio, no sentido de que não pagava estas rendas por conta de umas obras, entretanto, realizadas, qualquer, portanto, fundamento que julgue ser necessário. Depois aqui colocam-se 2 situações. Ou há oposição ou não há oposição. Não havendo oposição, o balcão, automaticamente, cria um título para desocupação do locado. Pois bem, o processo ainda não foi ao tribunal, ainda não foi distribuído ao juiz, e já temos, nos casos em que não há dedução da oposição, um título para desocupar o locado. Seguindo este raciocínio, o título é também automaticamente enviado via Balcão Nacional do Arrendamento para o agente de execução ou notário competente para efetuar o despejo. E aqui o Ministério da Justiça encontra-se em estrita colaboração atualmente na parte informática, tanto com a Câmara dos Solicitadores como com a Ordem dos Notários, porque entendeu o Governo que os notários poderiam dar aqui uma ajuda no sentido de não só exercer a concorrência com os agentes de execução, como trazer uma maior dignidade e uma maior segurança ao regime, uma vez que está em causa o direito à habitação constitucionalmente consagrado. Pois bem, como vimos aqui, já temos 2 momentos em que o Balcão Nacional do Arrendamento intervém. Num primeiro momento, para a notificação ao arrendatário do requerimento para ele deduzir a oposição.
ou para proceder ao pagamento ou para desocupar o local. E num segundo momento envia o título diretamente. Aqui reduzimos ao máximo o erro ou a falha humana das notificações por via postal, por agente de execução, por contato pessoal. Portanto, é esta virtualidade, desde já, que importa referir do balcão e da informática ao Serviço da Justiça. Bem, a questão é que há outra situação. Há a situação em que o arrendatário vem deduzir a oposição. Deduzindo a oposição, o Balcão Nacional de Arrendamento estará em perfeita sintonia e informática com a plataforma Sítios. Portanto, havendo oposição, esta oposição entra diretamente no Balcão Nacional de Arrendamento, que comunica na mesma plataforma com os sítios e vai no imediato à distribuição. É distribuído para o juiz, para uma ação especial declarativa, em que no prazo, como sabemos, não podemos impor prazos perentórios aos magistrados, mas meramente indicativos, até porque a consequência de um prazo, quando o magistrado não cumpre o prazo, a consequência depois reflete sobre a parte e não sobre o próprio magistrado, portanto, daí desde logo não podemos impor prazos, mas podemos referir prazos indicativos para que seja cumprido aquilo que o legislador, neste caso a Assembleia da República, achará por bem e razoável que o magistrado se pronuncie. Ora bem, neste caso, a ação declarativa especial deverá tramitar no prazo de 20 dias. Tanto pela via A como pela via B que acabo de referir, chegamos ao momento em que o título ou a sentença, a decisão judicial, chega também informaticamente ao agente de execução, ao notário, e a este apenas cumpre proceder ao despejo. Eu digo apenas no sentido irónico, porque como todos nós sabemos, é aqui que muitas vezes o sistema para. E para porque, desde logo, o arrendatário ou não está em casa, ou as forças policiais, por vezes, não estão em estrita colaboração com estes oficiais públicos para efetuar o despejo, mas também pelo facto de, em muitas circunstâncias, haver oposição física. Existe uma oposição física do arrendatário. Ora bem, então aqui, no caso da linha A, que eu referia, em que o processo nunca foi ao juiz, está previsto um mecanismo muito simples, em que é apresentado um requerimento para autorização judicial para entrada no domicílio, em pleno respeito pelo artigo 34 da Constituição da República Portuguesa. No outro caso, isto é, no caso de os autos do processo já ter sido feita a distribuição ao juiz, o juiz obrigatoriamente tem que se pronunciar não só quanto aos fundamentos apresentados pelo arrendatário, mas também, independentemente do arrendatário, do senhorio ter pedido autorização forçada, também terá o senhor magistrado, o magistrado judicial, que se pronunciar quanto a esta matéria de, no futuro, ter que entrar no domicílio. Isto é, o mecanismo aqui proposto tenta simplificar até ao limite o regime por duas vias. Ponto número 1, só vai ao juiz nos casos essenciais, nos casos em que há um litígio para ser resolvido. Ponto número 2, sempre que haja necessidade de o processo ir ao juiz, este terá que, forçosamente, se pronunciar sobre todos os aspectos em litígio. Isto é, pretendemos evitar ao máximo que o processo ande de um lado para o outro mais do que uma vez. Se vai uma vez ao juiz para ser distribuído ao juiz uma vez para se pronunciar quanto à oposição, o juiz também terá que se pronunciar quanto à entrada no futuro por parte do senhorio. Este é o esquema geral do procedimento proposto pelo Governo, que tem uma ou outra exceção, naturalmente, como a suspensão que hoje já está prevista, o deferimento, desocupação do locado, nos artigos 930 e seguintes, com as letras A, B e C, da Lei 6 de 2006, do NRAU. Portanto, também estão aqui salvaguardadas. Mas estão aqui salvaguardadas, nomeadamente, para proteção, claro está, do arrendatário, e em caso de saúde, portanto, em caso de carência social, tudo será assegurado. Com uma pequena diferença que eu chamo a vossa atenção para o facto do deferimento de desocupação, que atualmente tem um prazo de 10 meses e na proposta aqui em análise passará a ser de 5 meses.
Eu pedia a vossa atenção agora para apenas 2 aspectos mais concretos de todo este regime geral que eu acabei de fornecer. O primeiro tem que ver com a comunicação para cessação do contrato. O Ministério da Justiça, quando ouviu todas as entidades, todos os operadores judiciários nesta matéria, rapidamente concluiu, dos contributos que foram dados ao Ministério da Justiça por todas essas entidades, facilmente concluímos que um dos pontos que faz parar ou que implica uma maior demora de todo este procedimento de despejo tem que ver logo com a comunicação para cessação do contrato. E isto porquê? Porque atualmente temos prevista que essa cessação seja efetuada por contacto pessoal do agente de execução ou do solicitador, ou então por notificação avulsa, que depois vai ter mais ou menos o mesmo seguimento e que cria um grande problema no sentido de que muitas vezes o arrendatário desaparece propositadamente, não se encontra o arrendatário e não é possível pôr fim desde logo ao contrato. Ora bem, para tentar ultrapassar este obstáculo, o Ministério da Justiça faz uma proposta que é, nos contratos que sejam celebrados posteriormente à entrada em vigor desta proposta, desta lei, dá-se um sinal de que, caros senhorios, tem aqui uma ferramenta ao vosso dispor, que é convencionar o domicílio. E, a partir do momento que o domicílio seja convencionado, o arrendatário tem sobre si a obrigatoriedade de abrir a caixa do correio, de estar, por vezes, presente e não se furtar a esta comunicação. Isto é, entende o Ministério da Justiça e o Governo que não pode ser o senhorio a suportar este encargo, mas sim um arrendatário. E então cria-se esta possibilidade de ser convencionado o domicílio. E aí a comunicação considera-se realizada, ainda que a carta seja devolvida por o destinatário se ter recusado a recebê-la ou não a ter levantado no prazo previsto no regulamento nos serviços postais. Por outro lado, nos casos em que o aviso de recepção tenha sido assinado por pessoa diferente do destinatário. É uma proposta para que tenta resolver este grande problema que todos nos fizeram chegar e que não me parece que ponha em causa, que não traga grandes problemas. Isto porquê? Porque este regime só será aplicado nos casos em que o arrendatário e o senhorio, por via contratual, em que há uma manifestação conjunta da vontade, se obrigam a domicílio, portanto, ali o que convencionou o seu domicílio. Mas agora tentemos num outro problema mais à frente, que tem que ver com a própria notificação do requerimento. Também aqui se evita qualquer tentativa de o arrendatário se furtar a esta notificação e se prevê, então, que esta notificação, que aplica-se o regime do domicílio convencionado para esta notificação do requerimento. Isto é, aplicar-se-á com as devidas adaptações, o disposto atualmente nos números 3 a 5 do artigo 237A do Código de Processo Civil. Considera-se, então, que esta notificação está efetuada quando o citando recusa a assinatura do aviso de recepção, mais uma vez, ou na data certificada pelo distribuidor do serviço postal, ou, no caso de ter sido deixado aviso por não ter sido possível efetuar o depósito, porque acontece muitas vezes, o agente de execução chega ao local e não tem a caixa de correio para efetuar o depósito. Aqui, nestes casos, considera-se efetuada no 8º dia posterior a essa data. Portanto, há aqui uma presunção, como refere o artigo 237A do Código de Processo Civil, que o destinatário teve o oportuno conhecimento dos elementos que foram deixados. Isto é, estamos sempre com base de que há um contrato celebrado por escrito, este só se aplica aos contratos celebrados por escrito, naturalmente, em que o arrendatário, quando o celebra, tem que cumprir as suas obrigações, tem que estar ciente também de que tem obrigações. Não pode ser todos os encargos colocados sobre o senhorio. Mas também não podemos ir ao ponto de facilitar
demasiado o sistema ao ponto de o arrendatário ser despejado sem ter sido dado conhecimento. Por isso mesmo, mais à frente na proposta, não vale a pena estar-me a debruçar muito, porque penso que os meus colegas o farão, também há aqui uma hipótese de, no final, quando o agente de execução ou notário bate à porta do arrendatário para o despejar e ele nunca teve conhecimento, porque falhou aqui houve alguma falha do sistema, há uma hipótese de impugnação genérica devidamente controlada, com requisitos apertados para tentar não colocar, digamos, e perdoa-me a expressão, na rua quem não tem culpa ou não tem qualquer responsabilidade no assunto. Portanto, as vantagens deste balcão nacional, além de uma maior transparência, além de um maior acesso à informação por parte dos advogados ou dos senhorios, que poderão também, por sua livre vontade, proceder ao impulso inicial do balcão nacional, além de todas estas vantagens, temos a vantagem informática de todo o sistema que eu já referi. Este slide é um pouco complexo, mas na parte de cima tem o regime atual e na parte de baixo tem o regime, esquematicamente, da proposta. Portanto, vemos que na parte de cima, no que está no regime atualmente em vigor, temos 3 meses, e voltamos ao mesmo caso que referi há pouco, temos 3 meses mais 3 meses e os 10 meses é o tempo médio atual, segundo as estatísticas que temos em nossa posse. Ora bem, a proposta prevê 2 meses mais 1, e nos casos em que não há oposição, naturalmente, correm 10 dias e há a desocupação imediata. Isto é nas melhores das hipóteses. Naturalmente que a maior parte dos casos prevemos que haja muita oposição, mas ainda assim encurta-se até ao limite das capacidades e das nossas capacidades o tempo de despejo. Eu sei que, e como já foi aqui referido pelo Sr. Presidente do Conselho Distrital, muito bem, que há sempre quem diga que esta reforma não vai suficientemente longe, há, do outro lado, quem diga que é um avanço demasiado. Portanto, quando este projeto foi colocado à discussão e começaram a surgir as críticas, eu fiquei um pouco confortado porque tive críticas dos dois lados. O que me preocupava a mim era ter críticas só do lado dos senhorios ou só do lado dos arrendatários. Isso preocupava-me. Agora, como recebemos críticas de ambos os lados, eu fiquei tranquilo e concluí que, bem, avançámos alguma coisa, senão os arrendatários não tinham ficado chateados, mas não avançámos o suficiente e não cometemos qualquer loucura, sabíamos onde é que podíamos voar, porque os senhorios também não ficaram 100% satisfeitos. Isto é, o facto de haver críticas de ambos os lados tranquilizou-me e parece-me que estamos mais ou menos naquilo que, num ponto de equilíbrio. Claro está, com algumas afinações que sempre terão que ser feitas e com algumas críticas, com muitas críticas que sempre haverá, mas não me parece que seja uma proposta que vá causar qualquer tipo de problemas. E porque sou advogado como todos nós, eu esqueci-me daqui de referir um ponto que nesta proposta está previsto que este balcão só seja aplicado nos casos de ter sido pago, liquidado, o imposto de selo às finanças. Isto é, não pretendemos que quem, contra a lei, se furta ao pagamento do imposto de selo, possa beneficiar depois de um serviço do Balcão Nacional de Alimentos. Sabemos que não é fácil cruzar todos os dados, mas é para isso que estamos a trabalhar e certamente o conseguiremos. Eu, como advogado, depois de termos feito esta proposta, estamos agora em fase de implementação, apesar de não ter sido votado na Assembleia, que vai ser hoje, mas a verdade é que estamos na fase do trabalho do background e estamos a fazer informaticamente, a criar o balcão. Eu queria partilhar convosco, e até porque eu também, de todo, tinha a ideia de como é que isto se fazia, mas por força das necessidades tive que integrar essa equipa com os engenheiros informáticos, e queria só partilhar convosco, porque muitas vezes não temos a noção da dificuldade que é de criar um balcão, e queria partilhar convosco aqui uns diagramas que tenho em minha posse e que trabalho semanalmente com os engenheiros, no sentido de só para termos uma noção da quantidade de informação que o balcão e de troca de informação que o Balcão Nacional de Arrendamento
vai passar a incluir e que atualmente é feito por os agentes de execução e o que cria uma grande demora neste procedimento. Temos, desde logo, o envio pela Mailtech do lado direito, que a Mailtech é uma empresa que trabalha com CTTs, em que todas as notificações processuais feitas pelo sistema sítios e agora pelo balcão nacional de arrendamento, terá que fazer, e que atualmente também já faz nos sítios. Temos que assegurar toda esta tramitação da Mailtech, mas temos também assegurar, em baixo do lado direito, no canto inferior do lado direito, toda a comunicação com a Câmara dos Solicitadores. Por outro lado, com a Ordem dos Notários. Por outro lado, com o Registro Civil, para salvaguardar todos os casos em que a identificação é mal preenchida, para verificar os casos dos contumados, dos demais casos que possam surgir no âmbito deste processo. Por outro lado, temos que assegurar a comunicação com os sítios também. Isto é, só por este primeiro diagrama verificamos que o balcão, informaticamente de uma forma automática, substitui largamente o agente de execução e, esperemos nós, e estou convicto disso, com uma eficácia bastante grande na parte que diz relativamente ao fluxo de informação. Não vos vou saturar com mais diagramas, mas para verem a complexidade do que é estar por trás do balcão, são todos estes fluxos que têm que ser assegurados, tanto entre o balcão, entre os advogados, entre os agentes de execução, entre os notários, entre a ordem, entre os sítios. Portanto, são todos estes movimentos que informaticamente têm que ser garantidos. Com base na experiência do Balcão Nacional das Injunções, que atualmente está em vigor, o prazo máximo que temos visto que demoram estas notificações a serem efetuadas assume o tempo de 5 horas. Tem sido mais ou menos o risco. Naturalmente que há um ou outro caso muito excepcional em que empanca o sistema, mas que faz o reinício, reinicia, e aí pode demorar 1 ou 2 horas, mas não há, portanto, não há aquele problema de que o agente de execução coloca o processo em cima de centenas de milhares que tem pendentes e, bem, eu depois tratarei disto quando tiver tempo. Portanto, é isto que se tenta evitar por meio deste procedimento. Muito obrigado.